feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed. No dia 12 de agosto, o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RBED 11, administrado e gerido pela Rio Bravo, e o fundo tem 12.476 cotistas, anunciou o seguinte, que o fundo comprou um imóvel de 23.770 metros quadrados em São Bernardo do Campo, que é interior de São Paulo, muito perto da capital, locado para a Anhanguera Educacional por meio de 2 contratos. Um contrato atípico com vencimento em novembro de 2027, eu vou chamar isso de contrato 1, e o contrato 2 é um típico com vencimento em outubro de 2034, mas que a multa corresponde a 40% dos aluguéis a vencer. Então, ele não é atípico porque a multa não é o total dos aluguéis a vencer, mas ela tem uma multa mais pesada do que o normal para um contrato que seja típico, né? Seguindo, o valor da compra é de R$ 75.379.097,24, que serão pagos R$ 40.590.000 em 5 parcelas de R$ 8.118.000, que serão pagas com recursos que serão levantados por meio de uma emissão de cotas. Essa emissão vai ser ancorada pelo vendedor do imóvel e tem como preço o valor patrimonial do fundo em fevereiro de 2022. Já te adianto por que fevereiro, porque foi quando começou a negociação. Tá? E os outros 34.789.097 assumindo uma dívida por meio de um CRI que já é existente e que tem como lastro o contrato de locação 1 e o custo de IPCA mais 4,48% ao ano e vencimento em novembro de 2027. Então, daqui a pouco você vai ver melhor na entrevista com o Felipe, prazo e indexador da dívida casam perfeitamente com o contrato que foi dado como lastro. O cap rate dessa operação é de 9,86% ao ano, porém, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, será de 14,88% ao ano, evidentemente no primeiro ano isso vai diminuindo ao longo do tempo, por conta da alavancagem. Então o fundo compra um imóvel que você pega lá, o que tem a receber de aluguel, né, 12 meses de aluguel, divide pelo valor pago pelo imóvel, 9,86%. Mas o fundo não colocou 100% do dinheiro e ainda vai fazer uma compra parcelada, né? Então o retorno sobre o capital efetivamente investido salta para 14,88% e vai diminuindo à medida que o fundo vai amortizando essa dívida. A alavancagem total do fundo passará a ser de cerca de 18% do patrimônio líquido e o impacto esperado no rendimento é de 3 centavos por cota após o pagamento da última parcela da compra. Eu, assim, tenho um material super completo depois, né, um anexo ao fato relevante, cheio de gráficos, e eu quis fazer um resumo bem mais breve aqui desse fato relevante, porque eu entrevistei o gestor ontem no fim do dia, vou colocar agora para você assistir, e a conversa foi bem detalhada, tem 20 minutos de bate-papo para você entender bem essa operação. Felipe Ribeiro de volta aos fatos relevantes aqui, com uma operação muito bem encaixada aí, Felipe, complexa, né? Importante que você esteja aqui para explicar, mas muito interessante, assim, vendo a complexidade. Na verdade, a gente está falando de uma evolução do mercado de fundos imobiliários, né? Conseguindo encaixar essas operações. Opa, tudo bom, Arthur? Eu que agradeço, que é um prazer estar de volta aqui e falando de uma notícia boa, né? Uma aquisição interessante, uma estrutura complexa aí com várias variáveis, mas que a gente ficou bastante feliz de ter concluído e é um ponto super positivo aqui para o futuro do fundo, com certeza. Você estava me falando que está há meses negociando isso, né? A negociação aqui, ela nasceu em março, mais ou menos, desse ano, quando a gente fechou, pelo menos comercialmente, um pouco a ideia da estrutura, né? E agora em agosto, né? Então, 5 meses aqui negociando, indo lá, fazendo as diligências, né? Também tomou um pouquinho de tempo. E hoje a gente conseguiu assinar. Ainda falta um pouquinho da diligência, né? Tem um prazo ainda de 40 dias aqui, que é quando terminam o tradicional, né? O laudo técnico, ambiental, mas já está com o CCV assinado. Então, a expectativa é que daqui 40, 45 dias a gente faça efetivamente o primeiro pagamento. Legal.
Bom, então, para todo mundo entender, o Rio Bravo Renda Educacional está comprando mais um ativo educacional, ocupado lá pela Anhanguera, né? Exato. E numa operação em que ela tem uma alavancagem e ainda vai ter uma emissão. Exato, exatamente. Agora, conta o enredo dessa história toda aí. Vamos lá. A aquisição, ela está dividida, né? Como você comentou aí, parte vai ser via captação e parte de um CRI. Esse CRI, é importante comentar aqui que esse CRI já foi emitido. Na verdade, esse imóvel, ele já é um imóvel alavancado, né? O vendedor fez essa alavancagem, um CRI antigo até, de 2012, o que permitiu também essa taxa mais baixa, né? Então a gente não está emitindo um CRI a IPCA mais 4,48, que é a taxa aqui da alavancagem. Tá? Isso já está, na verdade, o RBED está assumindo a dívida, né? A partir de agora é uma dívida que vem aqui para o RBED, e a parte que vai ser em dinheiro vai ser via uma captação, que a gente ainda vai anunciar, mas essa captação ela vai ser ancorada, pelo menos o mínimo da captação para fazer o pagamento aqui da aquisição, ela vai ser ancorada totalmente pelo vendedor no montante da aquisição, mais 1 ano de PMT. Né? Então, a gente está falando aqui de 40 milhões, mais ou menos, do valor da aquisição do imóvel, mas o que esse vendedor vai ancorar no mínimo da oferta são 47 milhões, que, vamos colocar entre aspas aqui, é como se eu tivesse ainda 1 ano de carência, da amortização do CRI. Então, essa é a estrutura do negócio. A gente, como eu comentei, ficou muito feliz aqui de conseguir concluir essa aquisição, porque é uma aquisição que, no nosso entendimento, ficou bom para todo mundo. Né? O lado vendedor tinha o interesse de diversificar um pouco mais, né? Que ele tinha esse único imóvel com uma alavancagem, então ele tem um interesse em continuar investindo em imóveis educacionais, ele acredita muito também na tese, então ele ancora, né, essa emissão que vai ser feita, continua investindo, dilui um pouco o risco dele, né, porque ele entra aqui no fundo, que é um fundo já com 8 ativos agora, com maior diversificação, tem também a liquidez no futuro, mas assim, a mensagem, né, inclusive, é que é um vendedor que gosta muito da tese também, até quando você olha que ele vai entrar no patrimonial, né, essa emissão ela vai ser a valor patrimonial, mesmo a gente tendo hoje uma diferença aqui entre o valor de mercado e o patrimonial. Então, essa é a grande estrutura aqui da negociação. Eu tenho várias dúvidas e comentários. Então, vamos começar pela alavancagem. Você falou que o custo é IPCA mais 4,40 e alguma coisa. 48, exato. 4,48. Bem profundo com este custo. Exatamente. O fundo, ele adquire, o imóvel é uma cessão, né, do imóvel, o imóvel já está alienado, então, efetivamente, né, se for no pé da letra aqui, nem é um CCV, né, é um contrato de cessão para o RBED, que assume todos os ônus e bônus do imóvel, né? Tem direito ao aluguel e passa a assumir a dívida. Olha que interessante, eu vou aproveitar para explicar um conceito muito importante da renda fixa, que a renda é fixa. Esse título, com certeza, hoje está negociado a um preço com deságio que leva a rentabilidade dele a IPCA mais 7,5, mais 8, alguma coisa assim. O fundo não está comprando o CRI. Ele está na outra ponta, na ponta devedora, né? Mas a renda nunca muda. Quando a gente tem um CRI, a gente tem um credor e um devedor. Esse devedor, ele assumiu uma obrigação até o final do prazo, que é pagar IPCA mais 4, sei lá, quando isso não vai mudar. Aí o mercado olha, não, mas agora eu posso comprar um tesouro direto para ganhar IPCA mais 6. Então IPCA mais 4 não dá. O que você faz? Manda o vendedor pagar mais? Lógico que não. Isso está contratado, isso não muda, fica sempre aqui. O que muda é o valor de face do título para que a mesma renda gere uma rentabilidade maior. Agora, o fundo está nessa ponta do devedor, quer dizer, isso não vai mudar esse custo para ele. E aí você consegue aproveitar uma alavancagem existente que vai aumentar a rentabilidade dessa operação, trazendo algum risco de crédito, evidentemente,
mas há uma taxa de 2012, não uma taxa de agora. Exatamente. Você resumiu tudo, toda a estrutura aqui é exatamente essa e não muda nada, né? Só realmente a passagem de devedor para devedor, tão simples quanto isso. E o CRI, ele segue da mesma forma, né? A mesma securitizadora, a mesma estrutura de garantia, nada muda quando esse imóvel vier aqui para o RBED. E aí, na parte da emissão de cotas que vai ser ancorada pelo vendedor. Do ponto de vista financeiro, para mim, é absolutamente claro que ele faz um negócio que vale a pena. Como você falou, ele troca mais risco por menos risco, né? Ele está concentrado num único imóvel, num único inquilino, ele vem para um fundo com diversificação de imóveis, de inquilinos, com liquidez e tudo mais. Então você fala, pô, esse cara está rasgando dinheiro? Não, ele está precificando o retorno ajustado pelo risco. Ele está vindo para uma estrutura de menos risco, não tem nenhum problema ele pagar um valor maior. Agora, a minha dúvida é, existe algum risco, alguma possibilidade sobre aquela questão dos 25%, já que ele é dono do imóvel, vai vender, tem alguma trava para isso? Ou não, nem seria o caso, já que é um único imóvel de uma carteira de agora 8? Tá. Não, a gente não tem esse risco, tá, Arthur? Assim, se fizer 40 milhões aqui, que é a parte em dinheiro que ele vai receber, 47, na verdade, né, que tem mais um adicional. Dentro do fundo, a gente nem está falando aqui de 25%, o fundo hoje tem mais ou menos 300 milhões, né, 270, vamos arredondar aqui, então é menos de 25%, e na verdade do lado do vendedor, é mais de um vendedor, tá? Então não vai ser uma pessoa que vai ter todos esses 40 milhões em cotas. Na verdade, a gente está falando aqui de mais ou menos 10 vendedores do lado de lá, tá? Que vão diluir entre si essa participação. Dilui ainda mais, né? Exato. Eu vou compartilhar aqui o anexo do fato relevante. Primeiro, gostei muito de toda a explicação da securitização, o que é o CRI, esse cuidado é super importante, né? Vocês prepararam um anexo muito legal, cheio de informação. Então, o vencimento do contrato e o caso do CRI, ele é casado, certo? O mesmo indexador, o mesmo vencimento. Nesse ponto, os indexadores andam juntos, né? Correto, mas tem um detalhe aqui no contrato, Arthur, que o vencimento é 2034, mas ele é atípico até 2027. Então, na verdade, o CRI, ele vence junto com o contrato atípico. Tá? O vencimento desse CRI é 2027. De 27 até 34, eu tenho um contrato que ele é típico, quase típico, né? Ele tem uma multa rescisória um pouco maior do que o tradicional. Então, se ele rescindir, ele tem que pagar 40% dos aluguéis a vencer, então ele não é mais aquele atípico tradicional. Tá? Então, o CRI é até 2027, 27 até 34 é um típico quase que tradicional, vamos dizer assim. Tá? Então, não tem risco de descasamento do CRI com prazo e indexador. Existe uma possibilidade de pré-pagamento desse CRI, se for o caso? Não seria agora, evidentemente, com essa taxa não haveria motivo para pré-pagar. Mas, sei lá, Brasil é uma coisa de louco. Amanhã volta a ter papel IPCA mais 2. Você poderia pré-pagar, se fosse o caso? Posso pré-pagar, tem um prêmio aqui para esse pré-pagamento, né, de 1%, mas por decisão nossa aqui, se for o caso de pagar, tá? Não tem nenhuma trava. Aí, sobre o imóvel, muita gente ainda acha que o presencial vai acabar e tal. É uma convicção minha que não. Eu, pelo menos, como professor, não aguento mais dar aula online, imagino os alunos. Mas você estava me falando que tem mais algumas coisas que reforçam essa situação, né? De que o imóvel continua estratégico para o inquilino. Exato. De uma maneira até geral aqui, tanto para esse imóvel quanto os outros imóveis do fundo, são ativos que têm muitos laboratórios, né? Então, você consegue ver nas imagens, aí, principalmente nas 3 imagens de baixo, que eu tenho um centro de fisioterapia, né? Então tem essa piscina aí que é uma piscina aquecida, eu tenho outra piscina dentro do imóvel, que também é coberta, porque lá tem curso de educação física, tem uma academia dentro desse imóvel, tem odonto,
a psicologia, então tem a clínica de psicologia também que funciona aí. Ela tem frente aqui para a Rude Ramos, né, que é onde a imagem à direita acima, que é aberta, funciona como um estágio, né? A população pode ir lá, então tem psicologia, fisioterapia, nutrição. Mas tem uma questão muito interessante nesse imóvel aqui, que a Anhanguera fez um investimento recente, menos de 2 anos, ou seja, ela fez um investimento já na pandemia, né, que foi para estrear o curso de medicina veterinária aí dentro desse imóvel. Então, na foto ficou um pouquinho pequeno, mas ali onde tem a fachada para Anchieta, bem na esquerda ali abaixo, na parte de baixo ali à esquerda, não sei se vai dar para ficar muito claro. Isso, perfeito. Estão vendo, parece uma cerca? É porque a gente tem um curso de medicina veterinária aí nesse imóvel, que tem medicina veterinária completa. Eu tenho desde animal de pequeno porte, médio e grande porte. Então, dentro desse curral aí, eu tenho um bezerro, uma vaca, um cavalo. Então, assim, foi um investimento que foi feito pela Anhanguera, eles que construíram esse pedaço aí, esse anexo, que tem esse curral. Atrás tem a clínica de atendimento veterinário, e aí tem até sala de cirurgia, né, que é a foto ao centro, aí na parte de baixo, junto com as outras 3, à direita, o centro de cirurgia veterinária. Então, além das aulas, eu consigo, né, os alunos conseguem até fazer pequenas cirurgias aí dentro desse imóvel, né, dessa operação. Então, assim, é o que você falou, tem um ensino presencial, ele tem ainda muito do seu valor, o próprio inquilino entende isso, né, fez esse investimento na pandemia, então foi um pouco também do que a gente olhou aqui, pensando no tijolo em si, né, na operação, é uma coisa bem legal aqui para esse imóvel. É o tipo de curso que ele precisa ser presencial, né? Muito pouco provável que dê para substituir isso por um online. Depois vem aqui os detalhes do retorno. Então, esse ROIC de 14,84 ao ano, eu queria explicar melhor esse conceito. Quer dizer, o contrato em si, ele gera uma rentabilidade, um cap rate de 9,86. 9,86. Comprado ele 100%, né? Exato. E aí, como o fundo não desembolsa todo o valor, mas tem o retorno, não é todo do contrato, porque parte dele está dada como o fluxo do CRI, mas entre o que o fundo desembolsa e o que ele recebe, dá um retorno de 14,84% ao ano, é isso? Exatamente. Essa estrutura da alavancagem, né, permite que a gente tenha um retorno maior no início. Efetivamente, quando você imaginar como se fossem linhas, né, você entra o aluguel 100%, paga-se os juros. Então, essa subtração de aluguel menos os juros é o que vira efetivamente resultado para o fundo, né, o que o fundo vai distribuir. Então, ele vai distribuir esse valor tendo pagado efetivamente só a parcela em dinheiro. O restante, que é a parte da alavancagem, ele vai pagando ao longo do tempo. Por óbvio, né, no futuro, quando houver a necessidade de caixa para começar a amortizar isso, você passa, né, a ter que ter esse caixa para fazer esse pagamento. Mas no início, você já tem um resultado maior dos 9,88 que a gente comentou para acima de 14 desde o início, né? Eu ainda tenho uma coisa que a gente acabou não comentando, como os pagamentos são parcelados, são 5 parcelas mensais, né? Então, no início, eu ainda tenho um resultado, nesses 5 primeiros meses, um resultado ainda maior, porque eu já recebo 100% do aluguel logo no primeiro pagamento, e aí quando eu for fazendo os pagamentos, né, que vai ser via chamada de capital ali na captação, eu tenho, ou seja, um resultado maior, e só com o passar desses 5 meses que eu vou chegar ali no final e ter efetivamente a quantidade de cotas novas que entraram versus o pagamento. Então, a gente comentou aí no fator relevante, terminando, concluindo o último pagamento, eu tenho um resultado aqui de 3 centavos por cota, né, um ganho de 3 centavos, e na verdade, nesses 5 primeiros meses, eu tenho um ganho até um pouquinho maior. Tá? Então, esse ROIC ele vai diminuindo à medida que é preciso amortizar a dívida, né, e pagando o principal da dívida, certo?
Exatamente. Até que no final eu devo entender que chega nos mesmos 9,86 quando o fundo desembolsa todo o valor. Perfeito, perfeito. Principalmente porque tem esse casamento aqui entre taxas, né? Já que o contrato também reajusta o IPCA e o CRI também. E essa amortização, ela acontece mensal, semestral, é tudo no final, e o fundo tem uma estrutura de caixa já planejada para aguentar a amortização. Sim, esse CRI ele foi estruturado de uma forma bastante interessante, que na verdade ele não vai repassando, ele repassa, claro, né? Se eu precisar, se eu resolver pré-pagar, você atualiza o IPCA até a data do pré-pagamento. Mas ele, na verdade, só repassa aqui para o devedor o reajuste do IPCA no mesmo mês que tiver o reajuste no contrato. Ou seja, eu não tenho risco nenhum. Eu não tenho risco nenhum de, eventualmente... Porque o IPCA ele vem todo mês, né? E o contrato, no final de 12 meses, as curvas se encontram. Mas você pode ter, às vezes, um IPCA muito alto que vai fazer com que o aluguel seja menor do que o PMT. Mas esse CRI ele já foi estruturado para que isso não ocorra. Então, eu vou sempre pagando, no máximo, o limite do valor do aluguel. Quando chega na data base do reajuste, que é novembro, aqui para esse caso, eu reajusto ao mesmo tempo o contrato e o saldo devedor junto. Então, você não vai vendo, quando você pegar para acompanhar ali a planilha do CRI, você não vai vendo os gatilhos, né? O andamento do IPCA mês a mês. Ele vem flat, chega no momento do reajuste do contrato, ele passa 100% do IPCA. Então, essa é a estrutura, não tem risco de descasamento. Ele já está, né? Como é um CRI antigo, ele não tem nenhum período de carência aqui. Mas a gente tem, se a gente olhar aí para os próximos 12 meses, né? Então eu tenho o primeiro ano aqui de 2022 ainda 1 milhão e um pouquinho de amortização, e em 2023 mais ou menos 6 milhões. Essa estrutura, pelo menos dos 12 primeiros meses, vai vir junto da captação que vai ser aplicado aqui pelo vendedor. Tá? Então, isso já foi pensado aqui também, porque hoje o fundo ele até tem um caixa, né? O fundo hoje tem mais ou menos 9 milhões de caixa, mas para quem não acompanha tanto de perto aqui o RBED, a gente já tem também uma outra alavancagem que é pequena, de 18 milhões. Então, eu não tenho nenhuma interferência aqui, nenhum risco. Eu não estou trazendo um risco de caixa aqui, pelo menos por 12 meses, que a gente, né, tem uma expectativa que no ano que vem o cenário macro já está um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, eu não tenho também exatamente a necessidade de fazer uma emissão no curto prazo. Tá? Então, a ideia é essa. A ideia foi diversificar em mais um imóvel aqui em São Paulo, em São Bernardo. Para quem é daqui de São Paulo, passa ali pela Anchieta, consegue ver já o imóvel, é muito bem posicionado. E a gente não traz nenhum risco de caixa aqui a curto prazo também. Tá? Estava aqui dentro da nossa estratégia da aquisição. Então, para fazer frente até 2023, a emissão da conta. E depois, 2024 para frente, se for o caso, se já tiver boas condições de mercado, emite novamente, ou então vende um imóvel, securitiza um outro contrato, ou coisa assim. Perfeito, exatamente. Legal. Muito bom, Felipe. Gostei da operação complexa. É bom que a gente aprende muito, né? E se é complexo agora para a gente entender, imagino como foi para você negociar e colocar de pé isso, viu? Parabéns. Obrigado. É legal, né? A gente gosta quando tem algo assim mais complexo. Como eu falei no início, a gente ficou bastante feliz. A gente espera também que os investidores aqui do fundo gostem da operação, que a gente fez com bastante calma, né? 5 meses negociando para fazer com calma, deixar tudo muito bem amarrado. E agora é seguir aqui os últimos passos da aquisição e o futuro do fundo aí, que a gente gosta bastante aqui, né? O Rio Bravo Renda Educacional, a gente brinca aqui que é um dos nossos queridinhos aqui, todos são, né? Mas é um que a gente trabalha
fundo antigo de 2011, né? Que mudou, era gestão passiva, virou gestão ativa, e agora a gente está conseguindo crescer. Ficamos bastante contentes aqui com a conclusão dessa operação. Muito bom. Obrigadão, um abraço para você. Obrigado, Arthur. I can hear the demons call when they do what they do.